Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou Jaqueline Carvalho, professora da EJA, e hoje nós vamos com o nível 1. Então vamos lá, gente. Bom, hoje a nossa aulinha é continuação das nossas aulas anteriores e nós vamos continuar falando sobre a região nordeste do país, certinho? Bom, mas antes da gente começar, vamos lembrar o que a gente falou aqui um pouquinho, né, na aula passada. Bom, aqui a gente tem um mapa com as divisões, com as sub-regiões nordestinas, né, da região Nordeste, e ela é dividida, então, em Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Bom, mas na última aula a gente estava falando sobre a Zona da Mata. A Zona da Mata que está bem aqui no litoral da região Nordeste, a região mais úmida, né, do Nordeste, com presença de Mata Atlântica, bom, pelo menos a Mata Atlântica que restou, né, porque a gente sabe que grande parte dela já foi exaurida. A gente tem as regiões mais desenvolvidas aqui, principalmente as principais capitais da região Nordeste, de todos esses estados aqui, estão na Zona da Mata. É uma região com muito turismo, é uma região com grande produtividade agrícola, lavouras de café, cana-de-açúcar, e também a gente tem polos industriais, como aqui na Bahia, certo? Então aí a gente teve uma pequena explicação, uma aulinha sobre a Zona da Mata. E hoje a gente vai para o Agreste, uma outra sub-região nordestina. Então só para a gente ver aqui, gente, olha só, no mapa, o Agreste então é essa faixa mais clara aqui, entre a Zona da Mata e o Sertão. Então a gente olha aqui a fisionomia dessa vegetação, a gente não tem mais uma formação tão densa quanto a Mata Atlântica, como a gente viu lá na Zona da Mata, né? Aqui a gente já vê áreas mais limpas, árvores não tão altas, não tem uma vegetação tão densa, né? É porque o Agreste ele funciona muito como uma área de transição entre a Zona da Mata e o sertão nordestino, tá? Então essa área de transição, ela vai acabar reunindo elementos desses dois biomas, dessas duas sub-regiões. Então olha só, região de transição entre Zona da Mata e sertão, tropical subúmido a semiárido. Então o clima, ele vai do tropical típico, né, aquele que a gente tem duas estações bem definidas, com verões quentes e chuvosos, invernos secos e amenos, e a gente já começa a caminhar para o clima semiárido, né? A gente já começa a fazer a transição. O Agreste, ele funciona justamente como uma área de transição entre, né, a Zona da Mata, que é mais úmida, e o sertão nordestino, que é mais seco. Então, ali a gente tem essa zona de transição. Índices pluviométricos inferiores aos da Zona da Mata. Então, como eu disse, à medida que a gente vai entrando para o interior da região, a gente vai começar a ter uma escassez maior de chuva, até a gente chegar na região realmente do sertão nordestino, onde a gente vai ter, né, aquela escassez de pluviosidade. E presença de chuva orográfica no Planalto da Borborema. E aqui eu trouxe para a gente como que funciona essa chuva orográfica. Gente, a chuva orográfica, eu já conversei com vocês aqui algumas vezes sobre ela, é a famosa chuva de montanha. Embora o Brasil não tenha montanha, a gente vai dar esse nome para ela. Olha só, coloquei aqui um esqueminha. A gente tem um ar quente e úmido, certo? Que está vindo ali da região litorânea. No caso daqui do sertão nordestino, ele está vindo ali do Oceano Atlântico. E essa massa de ar carregada de umidade é comum, né? Massas de ar carregadas de umidade que vêm do oceano. Quando essa massa de ar ela se choca com um obstáculo físico, e aqui no caso esse obstáculo físico é uma serra, que a gente dá o nome de Planalto da Borborema, essa massa de ar ela vai ser almejada, né? Ela vai ser levantada e ela vai condensar e vai chover, que é o que a gente chama de barlavento. Quando essa chuva vai descarregar de um lado da vertente, de um lado dessa serra, e quando ela passa para o outro lado da vertente, ela já passa seca, sem umidade. E aí ela vai começar a provocar o semiárido nordestino. Então, o Planalto da Borborema, ele é tão famoso, né, por ser um das circunstâncias, né, das características que formam o semiárido brasileiro, ele está exatamente aqui, ó, na região do Agreste, tá? Então aqui eu trouxe um outro esqueminha para a gente ver. Então olha só, aqui eu tenho o Oceano Atlântico, as massas de ar elas vêm carregadas, então elas entram aqui pela planície,
se chocam com o Planalto da Borborema aqui no Agreste, né? E quando elas passam para o interior do continente, né, para o interior da região, elas estão secas. E aí a gente vai ter o problema da falta de pluviosidade ou baixa pluviosidade no Agreste nordestino, tá? Então é mais ou menos isso. Eu tenho lá a serra, a massa de ar vem, ela se choca com essa serra, vai chover aqui nesse lado da vertente e quando ela passa do outro lado, gente, ela passa seca, né? Quando ela se choca aqui, ela é impulsionada, né, para as camadas superiores, aonde ela vai condensar e essa precipitação vai cair aqui desse lado da serra, passando seca para o interior. É isso, essa lógica, essas chuvas orográficas, elas acontecem em qualquer lugar que a gente tem um grande obstáculo físico, em cordilheiras, em serras, né? No Brasil, a gente tem várias regiões serranas que existe a ocorrência de chuva orográfica e aqui não é diferente, certo? Bom, e aqui a economia da região, né? O que a gente tem aqui na economia da região? Baseada em minifúndios, né, onde se cultivam o feijão, o milho, a mandioca, o café e o algodão. Minifúndios, gente, são pequenas propriedades rurais. Quando a gente estudou a zona da mata, eu falei muito em latifúndio, em grandes propriedades rurais. É uma característica da zona da mata brasileira, né, da zona da mata do Nordeste. Grandes propriedades rurais. Isso vem desde o processo de colonização do Brasil, aonde o país foi dividido em capitanias hereditárias no nosso litoral e deu origem a esses grandes latifúndios que existem até hoje na zona da mata, mas que produzem também muito para exportação. Aqui no Agreste, a gente já não vai ter tanto a figura mais desses grandes latifúndios, mas sim de minifúndios, que são propriedades rurais menores que se cultivam, né, principalmente para o mercado interno, para abastecimento ali da própria região. E aí a gente tem essas culturas que são culturas típicas de climas mais quentes e de climas tropicais. Bom, e aqui a gente tem também a pecuária leiteira, a indústria de derivados do leite. A pecuária é muito forte nessa região e por isso também que a gente vai ter indústrias voltadas para laticínios, né? A gente tem muitos laticínios nessa região. E indústria de móveis, calçados e têxteis. Então, por mais que a gente pense assim, a zona da mata é a região mais desenvolvida, mas o Agreste a gente ainda encontra alguns tipos de indústria, certo? Então, é uma região que tem como sua principal característica essa agricultura baseada no minifúndio, essa pecuária leiteira também, baseada ali na pecuária extensiva, sem uso de muita tecnologia, no gado criado solto, né? Mas a gente também vai ter aqui a ocorrência de indústrias. Bom, e aqui a gente tem um destaque nessa questão da agricultura para o algodão, que na verdade foi muito bacana porque até uma pesquisa brasileira que deu origem a esse algodão, que é em Campina Grande, né, na Paraíba, a produção do algodão colorido, né? Na verdade, essa cor dele é essa cor mais amarronzada, nos tons de bege, varia ali do bege até um pouco marrom mais escuro, e isso, ele é um algodão com alto teor de fibras. Isso é ótimo, porque quando faz a colheita, ele acaba sendo um algodão de maior produtividade, ele acaba rendendo mais fios na produção têxtil, né? Então, ele é mais indicado, né? Ele tem um valor maior na indústria têxtil, certinho? Então aí, muito bacana, é uma região do Agreste nordestino e que essa tecnologia foi desenvolvida. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do sertão, uma outra região, né, uma outra sub-região do Nordeste. O sertão nordestino, eu trouxe aqui marcado para vocês nesse mapa, né? Então aqui a zona da mata, o Agreste e agora o sertão. A imagem, a grande imagem que eu acho que a gente tem do Nordeste, quando ela é vendida para o Brasil, a gente tem muita ideia do litoral, com aquelas praias paradisíacas, né? E a gente tem a ideia do semiárido, da indústria da seca, da zona mais pobre do Nordeste brasileiro, né? Realmente, o sertão tem aí, entre o sertão e alguns estados da região norte, apresentam aí os piores indicadores sociais do nosso país. Então, quando a gente pega o ranking de IDH do Brasil, a gente vai ver que os estados do sertão nordestino são aqueles que apresentam os menores índices, né? Justamente porque é a questão da seca e porque tem baixo desenvolvimento socioeconômico.
Aqui eu coloquei uma imagem do sertão, né, a caatinga. Aqui é a caatinga no período das chuvas, ela tá até bem verde, né? No período da seca, ela fica bem marrom, bem seca mesmo, com galhos bem retorcidos. E é a região semiárida brasileira, né? É onde está o nosso semiárido, é onde está o clima semiárido, que eu vou ter uma baixa escassez, uma escassez de chuva, que eu vou ter temperaturas elevadas durante todo o ano, né? E vários problemas sociais. Então, como que é a economia do Agreste? É uma das economias mais deficitárias do nosso país, mas ela acontece. E a gente tem uma pecuária baseada, então, na pecuária extensiva, que é aquela pecuária onde o gado é criado solto, né? De novo, aquele gado criado solto, sem tecnologia e muitas vezes para a própria subsistência, né? Então, aquele produtor rural, muitas vezes, ele acaba criando gado para alimentar a sua família. Agricultura de frutas, café, algodão, milho e mandioca. A gente vê que são produtos tropicais, produtos que frutificam bem em elevadas temperaturas, como acontece no semiárido. E aqui a gente tem a questão da irrigação. Aonde a gente tem a irrigação no semiárido nordestino, a gente consegue uma elevada produtividade, tá, gente? Então, não é pensar que é só seca, que não produz nada, é um solo fértil, mas é um solo que precisa de ser irrigado. Tá? Essa que é a grande questão, é um solo que demanda irrigação. A gente já falou sobre isso aqui quando falamos do Nordeste, a questão da transposição do Rio São Francisco. É um projeto que eu já, como comentei, tem muitos problemas ambientais, mas de uma forma ou outra precisa se encontrar uma maneira, um mecanismo para se fazer irrigação no semiárido nordestino, porque ele pode sim ser muito fértil, né? Então a gente tem sim produção de muita fruta, inclusive para exportação. Maior parte da população vive da agricultura e da pecuária, da subsistência. É o que eu disse, né? Como a região precisa de incentivo, a região precisa de irrigação, nem todos têm acesso a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de mecanismo. Então, elas têm uma baixa produtividade, né? A região tem uma baixa produtividade, mas eles ainda conseguem produzir para a própria subsistência. É uma região muito carente de recursos, de políticas públicas, de recursos públicos, e é um povo que realmente precisa de ajuda de fato. Não apenas mecanismos que vão favorecer aqueles fazendeiros mais ricos, né? Mas sim projetos sociais que vão atender a toda a demanda populacional. E aqui eu trouxe uma ideia para vocês de como que acontece no Nordeste, então. Então aqui a gente tem a característica dos rios intermitentes. É muito comum isso no sertão nordestino, né? Porque os rios, eles secam uma parte do ano e ficam com água apenas outra parte, que é a ideia do perene, do rio perene, a gente não vai encontrar no interior do Nordeste brasileiro. Então aí a gente tem as dificuldades da vida do sertanejo, né? Que é o típico morador da região do sertão nordestino, né, da região Nordeste, do interior do Nordeste. Então, esses rios intermitentes, normalmente eles se secam. Quando eles vão ter água? Na época das chuvas, né, que dura um curto período do ano. E há alguns anos, a gente tem uma escassez ainda maior. Há alguns anos, a gente tem ainda uma dificuldade maior com essas precipitações, certo? Então, tem anos que a gente até tem maior pluviosidade, mas no geral a gente tem uma carência muito grande de chuvas. Então aqui a figura desse sertanejo, uma figura tão típica, tão trabalhadora, tão arraigada aos valores da região do Agreste nordestino, do semiárido nordestino. Bom, gente, então era isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre o Agreste e sobre o sertão. Aqui no sertão, a gente também pode chamá-lo como polígono das secas. Tá? O polígono das secas é justamente aquela área que eu mostrei para vocês no mapa do sertão nordestino. E se a gente voltar aqui, a gente vai poder observar, olha, é isso daqui, tá? É essa região mais clara que é o polígono das secas. Então a gente pode chamar de sertão ou de polígono das secas. E é um local, então, que demanda aí maior atenção do poder público, maior cuidado do poder público. Certo? Bom, pessoal, era isso. Continue seus estudos, tá? Até daqui a pouco, que a gente ainda não encerrou as nossas atividades sobre essa região. Ainda temos mais uma aula para complementar nossos estudos sobre a região Nordeste. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Um beijo enorme e até mais.